Jam. Todos nós que trabalhamos com atendimento, com prescrição, ou que vamos trabalhar com prescrição, que a gente preste atenção nisso. Tá? O que é o uso racional de medicamentos? Essa é uma frase retirada do texto final da Conferência de Expertos que ocorreu em 1985 na Europa, organizada pela Organização Mundial de Saúde, que diz textualmente que o uso racional de medicamentos é a necessidade de o paciente receber o medicamento apropriado, na dose correta, por tempo adequado, por período adequado de tempo, tá? A baixo custo para ele e para a comunidade. Porque nós que estamos lidando com o paciente, que estamos prescrevendo alguma coisa para o paciente, nós temos que ter muito cuidado. Existe quando eu estudava medicina, não sei se vocês passaram por isso, vocês que estão estudando a deontologia médica, né, a ética médica, né, que dizia assim, ficou muito marcado isso na minha formação, que o médico precisa evitar o mal maior. Tá? Então, eu estendo isso a todos os profissionais que vão lidar com os pacientes, que a gente deve evitar o mal maior. Porque nós, mesmo ao praticarmos o bem, que estamos querendo prescrever uma medicação para um paciente, para ajudá-lo a melhorar, nós podemos, de alguma forma, estar prejudicando esse paciente em algum sentido. Tá? Com efeito colateral do medicamento, uma dose inapropriada. Então a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente está lidando com o tratamento. Eu hoje fico muito preocupado quando vejo muitas pessoas na área de saúde querendo prescrever medicamentos. E essas pessoas muitas vezes não estão preparadas para prescrever os medicamentos. Então temos que tomar cuidado, porque nós estamos lidando com uma outra pessoa, com outro ser. Essa é, então, a questão do uso racional de medicamento. E esse uso racional de medicamento, isso que está escrito aí, também está adequado às plantas medicinais e aos fitoterápicos. Tá? É aqui dentro. Tá? A grande questão está aqui, ó, a princípio. Baixo custo para a comunidade e para o paciente. Mas todo o restante é fundamental. E quando a gente fala do uso racional de medicamentos e de plantas medicinais, a gente tem que tomar cuidado, porque na fitoterapia, quem acompanha o dia a dia, na mídia, de vez em quando surgem as plantas da moda. Assim como existem os medicamentos da moda. Tá? E a gente tem que ter uma atenção para isso. Nem sempre o medicamento que acabou de ser lançado é realmente o melhor para o seu paciente. Já vários medicamentos considerados modernos acabaram sendo retirados do mercado por conta de toxicidade mostrada posteriormente. Efeitos colaterais mais graves que eles desenvolveram mesmo depois de toda a pesquisa que foi feita. E isso acontece também com planta medicinal. Por exemplo, nós tivemos a moda do confrei, né? Nós tivemos a moda da caraluma, nós tivemos a moda da moringa. Todas essas plantas têm uma possibilidade de toxicidade bastante acentuada quando usada de modo indiscriminado. O confrei é anti-inflamatório, analgésico, a caraluma para emagrecimento, a moringa para diabetes. E às vezes as pessoas suspendem o seu medicamento
alopático, o qual está mantendo ela controlada da glicose para substituir pelo fitoterápico. Cuidado. E aqui podemos ter riscos de hepatotoxicidade, riscos de lesão renal, com uso inadequado da planta medicinal ou do fitoterápico. Então, isso é uma outra coisa que a gente, que nós que vamos ser prescritores em algum momento, devemos ter o cuidado para não levarmos, através de uma informação errada, o risco ao nosso paciente. E mostro para vocês aqui que é muito comum revistas, jornais, programas de televisão, informações no rádio sobre tratamento com plantas medicinais. Que planta medicinal, isso é bom para isso, aquilo é bom para aquilo, compre 3 e pague 2, sabe, do medicamento. E isso acaba confundindo a cabeça não só da população, como do próprio profissional de saúde, que acha que aquela informação pode estar sendo correta. E aí, quando isso chega, por exemplo, nas mídias sociais, complica mais ainda, porque vai rapidamente essa informação sendo transmitida para toda a população. E aí começa o consumo indiscriminado do medicamento fitoterápico ou da planta medicinal. Quem deve prescrever planta medicinal? As pessoas que se habilitarem ao conhecimento, fazer um curso para aquilo. É lógico, existem as plantas de uso liberado, né? Aquelas plantas comumente utilizadas. Existem os produtos tradicionais fitoterápicos, que são produtos que, mesmo sem ter uma evidência científica que comprove a eficácia daquele medicamento através das regras estabelecidas pela Anvisa, elas estão há mais de 30 anos no mercado, sem produzirem efeitos colaterais importantes. Então, esses medicamentos estão de consumo livre na farmácia. Então, essa é uma coisa que existe. Mas muitos medicamentos estão aí sendo vendidos de forma indiscriminada, sem indicações e sem conhecimento adequado. Então, aqui nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação. Hoje em dia, parece assim, foi realizada uma pesquisa lá na França, na Universidade de tal, que está comprovando que a planta medicinal X é boa para tratar o diabetes. Na semana seguinte, nós estamos inundados na internet por produtos dessa planta. E as pessoas escutaram, isso foi transmitido nas mídias sociais, e começa todo mundo a usar. Uma pesquisa, gente. Antigamente, você só recebia esse tipo de informação depois que as pesquisas eram realizadas nos mesmos moldes, em vários locais do mundo, por vários cientistas, grupos de cientistas. Hoje saiu uma pesquisa e aí todo mundo já entra acreditando que aquilo seja a realidade. E não é. Há que ser reproduzida aquela pesquisa em vários grupos sociais, em vários grupos, para que aquilo seja realmente confirmado como uma medicação eficaz ou como um remédio eficaz, certo? Então, isso aqui é muito preocupante. Eu vou falar aqui para vocês de plantas que vão atuar no sistema reprodutor feminino, nessas patologias aqui, ou nessas queixas. Irregularidades menstruais, tensão pré-menstrual ou perimenstrual, na cicatrização pós-parto, nos sintomas do climatério, em anemia, osteoporose, nas cólicas menstruais, que a gente chama de dismenorreias e gonorreias. Vou passar rapidamente aqui alguns alunos que, como fase inicial, não têm conhecimento, provavelmente, dos termos, mas a gente já vai colocando isso para vocês
E aí vocês vão ter essas informações. Né? Então, o que é uma tensão pré-menstrual? Tensão pré-menstrual ou pré-menstrual são alterações físicas e emocionais que ocorrem na mulher no período do ciclo menstrual. Essas alterações, elas surgem em torno de 7 a 14 dias antes da menstruação e melhoram logo que a mulher menstrua. E que alterações são essas, físicas e emocionais? As emocionais são sintomas depressivos, insônia, irritabilidade, agressividade, ansiedade, depressão, alterações da libido, desejo de comer alimentos esquisitos, estranhos, ou em maior quantidade, ou mais doces, ou mais amargos, entendeu? São alterações que acontecem na estrutura emocional da mulher que sofre dessa tensão pré-menstrual. Mas precisa ter tudo isso? Não. Tem mulheres que ficam extremamente irritadas quando estão no período pré-menstrual. Tem outras que ficam com uma libido extremamente baixo nesse período. Então não precisa ter tudo isso, mas o que basta é ter um ou mais sintomas do que a gente está apresentando. E apresenta junto com sintomas emocionais algumas questões físicas. Que questões são essas? Aumento de gases, dores nas mamas, as mamas ficam inchadas, doloridas, inchação dos tornozelos, há um certo aumento de peso, mais pela retenção hídrica, porque existe está relacionado muitas vezes ao estrogênio, né? O estrogênio faz reter um pouco mais de líquido na mulher, e um cansaço fácil. Não sei, mas provavelmente aqui, dentre as mulheres que aqui estão, uma ou outra tem alguns sintomas da tensão pré-menstrual ou perimenstrual. E sabe do que eu estou falando. E isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção, porque não é uma bobagem, entendeu? Não é uma frescura. Isso é uma questão realmente, é uma síndrome que está acontecendo com aquela mulher naquele período, relacionada às alterações hormonais pelas quais ela está passando. Tá? É preciso entender essa questão, isso é fundamental. E a partir daí, tratar. Certo? Alguma pergunta, gente? Agora? O que é dismenorreia? A dismenorreia é a dor do período menstrual. Tá? É a dor menstrual que ocorre com os ciclos ovulatórios na ausência de achados patológicos. Pode ser a presença também de achados patológicos. Porque a gente aqui trata de dismenorreia, existe a dismenorreia primária e a dismenorreia secundária. Não quero me meter nessa seara, porque é uma coisa mais técnica. Mas, em geral, a dismenorreia, a cólica menstrual, ela se inicia 1 a 2 anos após a menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação da mulher. A menina, quando menstrua lá com 11, 12 anos, 1 a 2 anos depois ela começa a ter cólicas. É comum isso daí. E essas cólicas são um grande sofrimento. Ou então elas podem apresentar, não ter nada, e vir a apresentar isso na idade adulta. Tá? A partir dos 25, 30 anos de idade, e aí pode estar relacionado a alterações, como, por exemplo, a presença de miomas. Então, os sinais da dismenorreia, quem tem cólica menstrual, as mulheres que têm cólica menstrual, sabem que isso pode ser uma coisa incapacitante para ir para o trabalho. Então, é uma dor muito intensa, vem acompanhada de essa dor irradiada para as costas, para a face interna das coxas, para a região lombar. Essa dor tem a duração em geral de um dia ou 2 dias, e pode ser acompanhada de diarreia, de enjoo, de dor de cabeça e de frouxinho. O que é frouxinho? Frouxinho é uma sensação de calor que vem para o alto, tá? Gerando uma vermelhidão na face da mulher. Ela pode suar, que é uma coisa semelhante ao que vai acontecer na menopausa ou no climatério, no pré-menopausa.
Então, isso pode estar acompanhando a cólica menstrual da mulher. E a fisiopatologia em geral é a anóxia promovida pela constrição dos vasos sanguíneos, uterinos, tá? Contrações essas que são mediadas pelas prostaglandinas. Aí a mulher começa a tomar medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos para tentar aliviar. Isso aqui é extremamente comum, gente. Extremamente comum. Tá? Faz parte do dia a dia da clínica de quem faz ginecologia, ou até mesmo quem faz clínica médica. Tá? É a presença da dismenorreia. A displasia mamária, não sei se alguém já ouviu falar, se as pessoas ouviram falar de displasia mamária. Displasia mamária, tá? O surgimento de cistos benignos, tá? Digamos que aqui, olha, o grupo de cistos acinar normal seja assim, em algum momento, tá? Começa a haver o surgimento de cistos maiores que estão relacionados, na maior parte das vezes, com o estrogênio na mulher, tá? E esses cistos são dolorosos, as mãos ficam inchadas, a mulher não gosta nem que toque na mama dela, tá? E isso aqui é muito mais frequente no período também perimenstrual. Tá? Há uma preocupação sempre quando surgem os cistos, né? Se aquilo dali é uma coisa benigna ou maligna, mas o que caracteriza mais a displasia mamária é que durante o período menstrual esse cisto ele aumenta de tamanho, quando termina o período menstrual esse cisto reduz de tamanho, mas isso precisa ser acompanhado pelo ginecologista. Tá? Então vai uma condição inflamatória também, tá? Que é queixa muito frequente de dor e desconforto para a mulher. A osteoporose, tá? Todo mundo conhece, existe a densidade óssea normal. Quando começa a cair essa densidade óssea, enfraquecendo o osso, surge a osteopenia e depois a osteoporose. Essa classificação osteopenia e osteoporose, ela vem a partir do exame, do exame radiológico que é feito no osso, tá? A gente olhando a mulher, ou o homem, que pode acontecer no homem também, mas a mulher mais frequente nesse período da pré-menopausa, a gente não consegue identificar, tá? Que vai precisar a mulher fazer o exame radiológico para identificar essa condição. Então, digamos que aqui seja um osso normal, né? Tá vendo? As tabéculas têm fios que dão uma sustentação, e aqui olha a rarefação dessas tabéculas, tá? Criando, né, falhas na constituição desse osso, o que pode gerar fraturas. A mulher começa a ter fraturas, caindo com queda, ainda mais na idade mais avançada, né? Que é principalmente a queixa dos idosos, que a gente tem que ter cuidado, né, com os idosos acima de 70 anos, 60 e poucos, 70 anos, porque uma queda, um osso frágil desse jeito, pode produzir uma fratura. E as fraturas mais comuns são no fêmur, né, e na coluna. Então, essa é uma complicação que surge a partir do climatério da mulher, tá? do período que ela está terminando. E aí a gente fala de climatério e menopausa. Então vocês viram, olha, eu falei de displasia mamária, de cólica uterina, de irregularidade menstrual, e agora estou falando aqui do climatério e da menopausa. Tá? Então, todo mundo escuta falar de menopausa, né? O que mais a gente escuta é a mulher chegar e dizer assim, porque eu estou na menopausa.
Está correta essa frase? Eu estou na menopausa? Não. Por que não está correto nisso? Exatamente. Porque a menopausa não é um período. A menopausa significa o que está escrito ali. Menopausa é a última menstruação da mulher. Tá? Então a mulher teve a sua última menstruação, ela teve a sua menopausa. Quando foi sua menopausa? Minha menopausa foi em abril do ano de 2020. Por quê? Foi a última menstruação que ela teve. O período que antecede, os 2 anos antes, e o período que antecede essa menopausa, e o período que é posterior a essa menopausa, a gente dá o nome de climatério. Tá? Por isso a gente escuta falar aí de síndrome climatérica, que é justamente as queixas que acontecem nesse período antes da menopausa e posterior à menopausa. Tá? Que sintomas são esses que acontecem na mulher no período do climatério? Ansiedade, ou depressão, dor de cabeça, a libido vai lá no pé, fadiga, insônia, irritabilidade, aumento de peso, a osteopenia, osteoporose, lapsos de memória, secura vaginal e a presença do que mais clinicamente a mulher vai buscar nos ambulatórios da unidade básica de saúde. Ela começa a ter fogachos, que são aqueles fluxos que eu falei anteriormente. Fogachos. O que são os fogachos? Essa sensação de calor que sobe, que gera uma vermelhidão e dá uma sudorese na face, nessa região do colo. Tá? E isso é uma coisa frequente, não é uma coisa que acontece de vez em quando. Pode acontecer de vez em quando, mas na mulher que sofre realmente dos sintomas do climatério, ela vai ter aquilo ali, às vezes, 4, 5, 10 vezes por dia, a ponto dela suar tanto e dar aquela sensação que ela tem que trocar de roupa. Muitas mulheres levantam à noite 2, 3 vezes para tirar a roupa que ela está usando, para botar outra roupa, de tanto que elas suaram. Isso é um sintoma, ou são sintomas e sinais muito desagradáveis para a mulher. Isso tem relação fundamentalmente com a queda do estrogênio, fundamentalmente, tá? Ou pela falência ovariana. Oi, diga. Tem medicação para diminuir esses sintomas, ou a mulher deve apenas esperar o período passar? Não, aí é que está, existem medicamentos para cuidar disso daí. Tá? Existe uma série de, não são só medicamentos. Muitas vezes a gente tem que buscar mudanças no estilo de vida, tá? da mulher. Mas fundamentalmente é importante cuidar, porque esperar passar, primeiro, não são todas as mulheres que vão ter. Isso é uma primeira questão. Não precisa a mulher chegando lá, ali aos 48, 49, 50 anos, 52 anos, ficar assim, bom, quando é que vai aparecer quando é que vão aparecer os fogachos? Não é assim. Isso daí pode acontecer ou pode não acontecer. Mas, em acontecendo, tá? Ou muitas vezes tentando na prevenção de que isso aconteça, você tem medicamentos para buscar. O estilo de vida, quando a mulher é jovem, ele vai influenciar se ela vai ter ou não a menopausa na questão genética? Olha, o estilo de vida do ser humano, ele pode influenciar em qualquer surgimento de qualquer tipo de doença ou de qualquer sintoma. Tá? Na minha palestra de amanhã, eu vou falar um pouquinho da questão do estresse e da adaptação, da parte que a gente chama de adaptógenos, né? Que está relacionado com isso daí. E com os hábitos que a gente constrói, né, durante a vida. Né? Mas ele pode influenciar, quer dizer, a prática de atividade física, né, uma alimentação mais saudável, tudo isso pode influenciar de certa forma a não ter ou ter os sintomas mais reduzidos.
só para vocês entenderem, tá? Eu sei que para a maioria aqui ainda é uma coisa muito basicona, né? Para o entendimento, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a professora já falou um bocado disso ali na apresentação dela, é a questão do que a gente chama de chave e fechadura, tá? A relação chave e fechadura, que é a questão dos receptores hormonais nesse caso. Tá? Como a gente está falando do receptor do aparelho genital feminino, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem receptores para o estrogênio na mulher, dois tipos de receptores nas células, tá? Os receptores alfa e os receptores beta. Esses dois receptores, eles recebem a molécula de estrogênio. Sendo que os receptores alfa, eles estão presentes nas mamas e no útero, principalmente. Então observe isso, que isso é importante. Existem receptores para o estrogênio, o receptor alfa, a sua presença é muito mais intensa nas mamas e no útero. E existem os receptores beta, que estão presentes mais intensamente nos ossos, nos vasos sanguíneos e no aparelho geniturinário. Qual a importância disso? A importância disso está relacionada às causas e consequências de possíveis doenças que a mulher vai ter com o uso de medicamentos estrogênicos, entendeu? A base de estrogênio. Tá? E que medicamentos são esses? São medicamentos muitas vezes utilizados em associação com a progesterona, porque como houve ali uma falência dos ovários, né, a mulher deixou de produzir progesterona e estrogênio pelos ovários, e como ela deixou de produzir isso, há uma baixa generalizada no organismo dela. Então esses receptores que estavam cheios, todos ocupados com estrogênio nas células, no corpo todo, progesterona, com a baixa geral do estrogênio e da progesterona, eles começam a ficar vazios. Tá? E o receptor a gente chama de chave e fechadura, por quê? Existem receptores específicos para cada hormônio. Por exemplo, esse receptor aqui, digamos que seja um estrogênio. Digamos que isso aqui seja um estrogênio e que esse receptor tem essas duas tomadinhas que entram o estrogênio aqui, ó. Ele vai chegar, vai se acoplar. Esse receptor aqui não entra aqui, tá certo? É um outro hormônio que não entra no receptor do estrogênio. Tá? Isso é muito importante que vocês tenham essa noção, porque a partir daqui é que vocês entendem a ação da reposição hormonal. A mulher pode utilizar o estrogênio sintético, tá? E aí esse estrogênio sintético, que é a molécula idêntica ao estrogênio produzido por ela no organismo, tá? Pelos ovários, ele vem aqui e vai se ligar aqui. Tá? E aí faz aquelas associações de estrogênio com progesterona, e isso tudo acabou gerando durante uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos na década de 80, com milhares de mulheres que estavam utilizando a reposição hormonal com estrogênio e progesterona para melhorar os sintomas do climatério, melhorar os fogaços, observaram, na verdade, que um grande percentual dessas mulheres tinha uma complicação de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso profundo, câncer de mama, câncer de endométrio. E aí, durante essa observação, essa pesquisa, como a incidência AVC, acidente vascular encefálico, como essa incidência ela saiu fora do normal, eles suspenderam aquela pesquisa, interromperam aquilo, dizendo: opa, esta associação de estrogênio com progesterona está gerando aumento de câncer de mama, de câncer de útero, aumento de trombose venosa profunda, aumento de sintomas circulatórios como acidente vascular encefálico. E aí começaram a buscar alternativas para esse tratamento, né?
Isso até hoje ainda é uma questão muito polêmica, porque do uso ou não uso de reposição hormonal sintética, né, de estrogênio ou progesterona, muita mulher fica a cargo da mulher e do médico que cuida dela de definir se usa isso ou não. A contraindicação fundamental para a utilização é que a mulher tenha casos na família de câncer de útero, de endométrio ou de mama, aí não deve utilizar, mas existe a possibilidade dela querer utilizar, porque a eficácia do medicamento sintético ela é muito superior às possibilidades do próprio medicamento fitoterápico, mas existe a chance dela utilizar. E aqui é onde a gente vai buscar, porque é aqui que nós vamos tentar, com os fitoterápicos, trabalhar para diminuir esses sintomas das mulheres. E por quê? Me fala um pouquinho. E por quê? Porque existem plantas medicinais que têm essas substâncias que são chamadas de isoflavonas. Quem já ouviu falar em isoflavona aqui? Ninguém? Não? Você já ouviu? Então vocês vejam, olha, praticamente ninguém aqui já ouviu falar das isoflavonas. As isoflavonas são substâncias, junto com as colbestanas e com as lignanas, tá, que estão presentes em várias plantas medicinais. E essas substâncias, tá, elas foram descobertas inicialmente, a função delas, na soja. A soja, tá, que é muito usada pelos orientais. E por que descobriram isso? Porque descobriram, evidenciaram, que lá no Japão, na China, que são países que consomem muita soja, a quantidade de mulheres, o percentual de mulheres que sofrem desses sintomas do climatério, desses fogares, é muito menor do que no Ocidente. E depois de muitas avaliações, chegaram à conclusão de que a soja poderia ser o elemento importante nessa situação em relação à mulher. E aí foram buscar o conhecimento sobre o que tem na soja. Descobriram essas substâncias, e dentre essas substâncias, as mais estudadas e conhecidas são as isoflavonas. As isoflavonas, tudo isso aqui é isoflavona, tá? Todas, caseína, cisteína, tudo isso é isoflavona, tá? E essa isoflavona, ela está presente na soja, mas principalmente nos derivados fermentados. Quem gosta de comida japonesa aí, usa aquele shoyu no tempero. O shoyu é um derivado fermentado da soja, que na alimentação, e eles lá utilizam muito, alimentação diária, pode contribuir ao longo do tempo por diminuir os sintomas de fogacho. Miso, tempê, natô, tá? Tudo isso tem isoflavona. E o que tem a isoflavona? A isoflavona são substâncias que têm uma molécula muito semelhante à molécula do estrogênio. E essa semelhança faz com que essa molécula de isoflavona se ligue naquele receptor do estrogênio. Tá? E vai se ligar no receptor do estrogênio, principalmente no receptor beta, que é aquele que vai nos vasos sanguíneos, no aparelho geniturinário e nos ossos. Não se liga muito, não tem muita afinidade pelos receptores da mama e do útero. Então vocês conseguem concluir que se eles não têm muita afinidade pelos receptores da mama e do útero, eles não vão atuar muito sobre a mama e o útero. Então o risco de você ter uma doença
neoplásica influenciada por eles é muito menor, quase nulo. Diga. O senhor falou que o uso prolongado da combinação de progesterona com estrogênio pode acarretar no aumento de câncer de mama e útero. Então, fica subentendido que quanto mais tarde a mulher, por exemplo, fazer o uso da pílula anticoncepcional, melhor, né? Sim. E, assim, hoje em dia, as mulheres jovens, né, começam a tomar muito, muito cedo. E já existe alguma pesquisa ou estudos, assim, que tragam substâncias mesmo naturais, enfim, para evitar a gravidez? Não, porque aí entra uma questão de potência do efeito farmacológico. Tá? Quando você está falando, por exemplo, dessas substâncias que são chamadas, vocês vão ouvir aí, vão ler, se pegarem no trabalho, ou vão ouvir na mídia, chamadas de fito-hormônios. Tá? Fito-hormônios. Eu não gosto dessa palavra, porque dá a ideia de que você está usando um hormônio de planta. Tá? E isso não existe, na verdade. Tá? Então a gente prefere usar o termo de fitomoduladores, quer dizer, uma substância que vai modular, vai se adaptar, se ligar àquele receptor e vai modular a resposta farmacológica. Então é isso daqui que eu quero que vocês entendam. As isoflavonas, as colbestanas e as lipinanas, todas elas têm atuação que podem mimetizar a ação do estrogênio no organismo da mulher. Então, as pessoas que consomem linhaça, azeite, nozes, azeitonas, cenouras, espinafre, brócolis, estão consumindo lignanas. Então, o uso frequente desse tipo de alimento pode auxiliar a mulher a não desenvolver os sintomas no futuro, tá, dos fogachos, porque está fazendo parte da alimentação dela, buscar essa modulação dos receptores. Tá? Feijões, ervilhas, alface, trigo vermelho, que é uma planta que eu vou falar, tem colbestanas. E aqui, soja e derivados. Tá? Então, essas são as substâncias presentes, principalmente na soja e em plantas medicinais que a gente vai falar agora. Tá? Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, gente? Isso daí eu acho que é super legal que vocês tenham essa informação, porque dá a vocês subsídios para entender o porquê que uma coisa pode funcionar melhor e outra não. Agora, é importante, como eu já disse, que como as moléculas presentes na soja, né, elas não são exatamente a molécula do estrogênio, elas não vão desempenhar, fazer com que aquele receptor desempenhe uma atividade tão plena como o estrogênio teria desempenhado. Está entendendo? E aí você vai ter mulheres que vão responder muito bem ao tratamento com a soja, por exemplo, com isoflavonas, e vão ter outras que não vão responder tão bem. E essas outras, a gente quer incentivá-las que utilizam, mas não percam a atenção no que diz respeito às outras situações, né, como a prática de atividade física, né, a prática de meditação, tudo isso que a gente está precisando hoje em dia, nessa vida enlouquecida que a gente vive e que gera um estresse contínuo na gente. Né? Então vocês vejam, a soja ela tem o nome científico dela, Glycinimax. Tá? Glycinimax é o nome científico. L-mer, tá? L de Linneu, que foi o botânico que descobriu, mer, tá ali? Então aqui é o nome dos botânicos, tá? E aqui é o nome da planta. Observem que isso é importante, uma outra coisa, quem algum dia for fazer trabalho com planta medicinal, sempre se escreve o nome botânico em itálico, tá?
e o nome do autor é o nome na letra normal. Tá? Isso é fundamental dentro dos trabalhos. Então, o que a soja tem? A soja tem sais minerais, tem sódio, potássio, tem cálcio e tem isoflavonas. Tá? E aqui, que isoflavonas são essas? Genisteína, daidzeína, gliciteína. E aqui vocês vejam a molécula, do mesmo jeito que a professora Terezinha mostrou a molécula semelhante lá, né? Eu vou mostrar aqui as moléculas semelhantes. Olha aqui, aqui é a molécula do estrogênio, 17 beta-estradiol. Tá? Olha como elas são todas semelhantes. Uns anéis aromáticos e hidroxila, né? Tá? Então a genisteína, a daidzeína, o comeslon, tem todas moléculas semelhantes. Então, essas moléculas semelhantes se ligam àquele receptor e vão promover alguma atividade farmacológica na mulher. Ficou claro, gente? Oi? Essa é a soja. Tá? Oi, entendi. Oi? Consumam soja. Soja é um excelente alimento. Os benefícios alimentares, não estou falando de medicação, estou falando de benefícios alimentares da soja, se dá a partir do consumo de 60 gramas por dia na alimentação. Tá? Isso aí é mais ou menos o que os orientais consomem. Tá? Os ocidentais consomem em torno de 5 a 8 gramas por dia. A proteína da soja. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Glicinimax, ele é o composto de buona, né? Um dos medicamentos. Ele é indicado para o folgado? A Glicinimax é soja, é o nome científico da soja. É porque o medicamento ele é da substância. Isso aí é um fitoterápico. Tá? É a planta medicinal, né, industrializada, e ela está padronizada. Entendeu? Então você extrai, porque aquilo que a professora Terezinha falou, o fitoterápico, você extrai os componentes através de métodos, seja o método da extração aquosa, que você prepara o chá, ou a extração alcoólica, né? Ou pode ser etanólica, metanólica. Existem outros tipos de extração mais complexos, como a extração hexânica, que é só feita a nível de pesquisa farmacêutica. Então você está extraindo. Quando você está extraindo isso, você está extraindo todas as substâncias possíveis de serem extraídas pelo aquele método, tá? Da planta medicinal. Então isso gera o fitocomplexo que a professora Terezinha falou. Tá? Só que os trabalhos realizados com a soja mostram que a soja, para que tenha essa eficácia, elas precisam ter 40% de isoflavonas nela. Então, se a soja só tiver 20% de isoflavona, ela não vai ter eficácia no tratamento. Então, ela precisa ter 40% de isoflavonas, que é o que está aqui. Por isso que eu... Oi? É um estado padronizado. Então, isso aqui é um medicamento fitoterápico padronizado, que é a soja padronizada em 40% de isoflavonas. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam, porque muita gente escreve assim, isoflavona, 80 miligramas. Está errado. Você não está prescrevendo isoflavona, você está prescrevendo soja que contém todas aquelas substâncias químicas lá dentro, mais a isoflavona nesse percentual. Ok? Deu para entender? Então, a isoflavona, a gente deve evitar em mulheres que usam tamoxifeno. O tamoxifeno é um medicamento que é utilizado por mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama, tá? E você não pode utilizar a soja dessas mulheres porque ele está competindo com o receptor estrogênico, tá? Então a gente não faz essa associação. A gente precisa monitorar os hormônios tireoidianos, porque a soja ela pode interferir no hormônio que é produzido
que se chama, uma enzima que se chama tireoperoxidase, que é produzida na tireoide, e se houver essa interferência, a mulher pode começar a desenvolver hipotireoidismo. Então, a gente tem que acompanhar, sempre que usa soja, se está havendo alguma alteração nos hormônios tireoidianos. Tá? E a soja é melhor utilizada, tá, em pH ácido, quer dizer, logo no início da alimentação. Tá? Antes dos outros alimentos, a soja deve ser a primeira coisa a ser ingerida. Tá bom? Então aqui são alguns trabalhos. Eu depois vou passar isso aqui em PDF pro Vitor, né? Pro Vitor e pro João Vitor, e aí eles passam para vocês. Aqui tem trabalhos para vocês lerem, se vocês quiserem, tá? Então, olha só, uma outra coisa importante é que há trabalhos mostrando que há uma ação da soja com isoflavona na osteoporose, melhorando a qualidade daquele osso que está fraco, entendeu? Então, existem trabalhos que mostram isso daqui. Então, gente, eu trouxe a soja, que é uma das coisas mais fundamentais. E agora, vocês vejam, eu vou trazer algumas plantas aqui, que não são plantas encontradas facilmente. Diga. Só uma clarificação aqui. É verdade que elas são fala sobre o sistema Masculino? Olha, não é verdade. Tá? A soja, a grande questão da soja, inclusive, ela está relacionada com um dos fatores de proteção para o câncer de próstata no homem. Tá? O homem não tem, ainda mais na questão da alimentação, né? Aí é que você não tem que se preocupar com isso. Não tem muita indicação de usar isoflavona de soja no homem, entendeu? A soja, a glicine max padronizada no homem não existe, porque o homem não tem essas queixas aí. Essas queixas são mais queixas do aparelho reprodutor feminino. Mas falam isso do homem que, em relação ao homem, que daria problema se ele comer soja, se ele tomar leite de soja. Olha, esses leites de soja, inclusive, que são vendidos aí, ADES, essas coisas, isso aí não tem quase soja nenhuma. Aquilo ali é uma fantasia, entendeu? Não é uma enganação. Então, vejam que não há esse risco, não. É até considerado como um fator protetor. Tá? E qualquer coisa que interferisse na sistemática reprodutiva do homem teria que ser uma quantidade muito, muito, muito grande na alimentação. E a gente não faz uso disso daí. Entendeu? Tanto que o homem se alimenta normalmente de soja no Oriente, não tem essa interferência. Tá bom? Bom, aqui eu trago uma planta, que não é uma planta nossa, é uma planta também da medicina tradicional chinesa. E por que eu trago? Porque essa planta ela pode ser encontrada em farmácias de manipulação. Tá? A farmácia de manipulação pode preparar cápsulas com essa planta. Chama-se Angélica sinensis, ou Angélica chinesa, e nos Estados Unidos, como ela é muito utilizada, ela tem o nome de Dong Quai. Tá? A gente usa ela em várias situações, olha, no climatério, na irregularidade menstrual, naquela mulher que tem dificuldade para menstruar, sabe? A menstruação é difícil, sai com muita menstruação, com muito coágulo, na TPM, em casos de fadiga, nas cólicas menstruais. Essa planta é uma planta tão bacana que eu não sei quem foi que falou aí de que existem plantas que servem para uma opção de coisas, né? Essa é o tipo de planta que serve para uma opção de coisas. Ela é considerada o ginseng feminino. E por que ela serve para uma opção de coisas? Porque ela é considerada uma planta tônica, uma planta que revigora, que dá energia, tá? Uma planta que tem na sua composição, além de óleo essencial,
ela tem fitosteróis, que são substâncias semelhantes a hormônios das plantas, tem vitaminas, tem ácido fólico, inclusive aquela mulher que sofre que tem sempre aquele hematócrito, né? Aquela, mais ali no limiar, né? É uma planta que os chineses usam muito para dar uma levantada no hematócrito, na série vermelha da mulher. Tem essas ações, olha, ela é tônica, ela tem essa ação, se assemelha à ação hormonal, ela é antiespasmódica, intestinal também, uterina, é anti-inflamatória e hematopoética. Então, é uma planta absolutamente bacana. Essa planta aqui, sim, no homem, você pode usar no homem? Pode, mas você usa em dose baixa e por curtos períodos, porque ela pode provocar ginecomastia, o crescimento do botão mamário no homem. Tá? Então, mas pode usar durante 30 dias, sem problema nenhum, 30, 45 dias, depois tem que suspender. Tá? E como é uma planta que auxilia na menstruação, aquela mulher que tem um fluxo menstrual acentuado, um fluxo grande, você não deve usar a contraindicação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é assim, ó. A gente tem que conhecer as indicações, mas tem que ir em busca das contraindicações também, tá? Antes de fazer a prescrição. Não vou ficar me detendo, porque senão vai longe a aula e não é o objetivo disso aqui. Então, é uma planta absolutamente bacana, sabe? Ela é manipulada com 1% de ligustilídeo, tá? Então também é um fitoterápico extremamente usado por nós na prática médica, tá? Na prática clínica. Aqui eu trago uma planta que é muito também indicada no climatério, na tensão pré-menstrual e na fibromialgia, que é uma planta mexicana chamada Dioscorea vilosa. Essa planta ela é conhecida como inhame mexicano ou inhame mexicano. Por que eu trouxe essa planta para vocês? Porque aqui, nessa planta, são as coisas das confusões. Quando há algum tempo falaram que o inhame mexicano era bom para menopausa, para essas coisas todas, o pessoal foi atrás do inhame, do nosso inhame, vendido aqui no Nordeste, né? É cará, né? É cará que chama, né? Mas inhame ou cará, tá? Não é a mesma coisa. Isso aqui é do mesmo gênero, tá? Do cará. O cará também é Dioscorea, só que não é vilosa. Tá? Não tem esses princípios ativos no cará. Então não adianta. Pode se entupir de cará que não vai ajudar em nada na questão dos fogachos e dos sintomas climatéricos. Tá? É essa planta daqui. O inhame lá do Sudeste é outro gênero, que é outro inhame. Entendeu? Não é nem Dioscorea. Tá? E aqui, o bacana dessa planta, sabe o que é? É que essa planta tem uma saponina esteroidal chamada diogenina. Essa diogenina aqui é que serviu de síntese para progesterona na década de 40. Foi a partir da diogenina encontrada nessa planta que conseguiram desenvolver a progesterona sintética. Tá? Então, uma planta bacana para a gente utilizar também. Vocês vejam que essas plantas, muita gente pode estar perguntando assim, puxa, mas você não está falando a princípio aqui de nenhuma planta fácil da gente encontrar aqui, né? A gente pode coletar ali, né? Por quê? Porque no Brasil, apesar de ter avançado muito em pesquisas, as pesquisas não têm se adiantado, não têm se avolumado em chegar a fases mais avançadas, né? Que a gente chama de fase 3, sabe? Em que você vai fazer os experimentos no ser humano. Tá? Enquanto essas aqui já vêm por causa do dinheiro na Europa, na América do Norte,
na própria China, são plantas que você investem muito em pesquisa, então tem pesquisas muito mais avançadas do que a gente consegue ter aqui. Aqui é uma planta que chama-se Acteia racemosa ou Sinicífuga racemosa, tá? Nos Estados Unidos ela é chamada de Black Cohosh, é uma planta de origem americana, norte-americana, que tem todas as substâncias aqui, olha. O nome sinicífuga vem de sinicífuga é uma abreviação de insetos. Fuga é fuga, vem de insetos e fuga, porque ela afasta os insetos. Onde tem essa planta crescida, não tem muito inseto próximo, porque eles se afastam por causa do óleo essencial que essa planta exala, que afugenta os insetos. Então essa planta, ela tem aqui várias substâncias, inclusive as isoflavonas, fitosteróis e o ácido salicílico. Esta planta aqui é muito usada para tratar de dores articulares também pela presença do ácido salicílico na sua composição. E aí, vocês vejam, climatério, TPM, na osteopenia, sintomas neurovegetativos e na fibromialgia, tá? Você pode utilizar essa planta que auxilia bastante. Tá? Vejam que a gente usa dela é o rizoma. Tá? O rizoma, bota a flor aí, porque a flor é muito bonita. Aqui, o Trifolium pratense. Tá? O Trifolium pratense é o trevo vermelho. É uma planta também da Europa, da Ásia, do norte da África, tá? Que contém lá também isoflavonas, genisteína, daidzeína, tem as comestanas, quer dizer, tem aquelas substâncias que eu mostrei para vocês que tem ação na farmacológica. E vejam vocês que o que a gente usa dessa planta é a flor, tá? Que também é uma flor bonita. E as primeiras observações sobre essa espécie, elas aconteceram na Austrália, porque as ovelhas começaram a comer essas plantas e desenvolveram uma dificuldade de fertilidade. E começaram a investigar por que isso estava acontecendo com as ovelhas. E aí essa planta mostrou que ela é rica em isoflavonas. E essas isoflavonas acabaram prejudicavam a fertilidade das ovelhas. Então, é uma coisa prática em animais que você mostra a atividade da planta. Então, tem ali algumas contraindicações, tá? Vou passar aqui, senão a gente não vai para frente. Vou falar aqui do óleo de prímula. Alguém já ouviu falar em óleo de prímula? Tá? O que tem óleo de prímula? A prímula é uma planta que se chama Oenotera bienis, de origem asiática, e o principal componente dessa planta, tá? que nos interessa são os óleos essenciais dela, os óleos fixos. Os óleos fixos. Esses óleos fixos são o ácido linolênico, o gama-linoleico, o gama-linolênico, ácido palmítico, esteárico. Esses ácidos aqui, eles têm ação anti-inflamatória muito importante, muito significativa. Tá? E essa ação anti-inflamatória vai ajudar em todos aqueles processos em que a mulher tem a inflamação como um pré-requisito para o seu sintoma. A mastalgia, por exemplo, durante a TPM, eu falei para vocês que cresce a mama, há um processo inflamatório ali. Está aqui uma boa indicação para tratar da displasia mamária ou das mastalgias durante a tensão pré-menstrual na mulher. E como eu, por exemplo, uso em geral, eu não faço uso contínuo nas mulheres. Eu faço assim, durante a mulher que sofre de TPM, se a TPM dela em geral começa 3, 4 dias antes da menstruação, eu começo
uma semana, 8 dias antes daquela fase iniciar, e logo que ela menstrua, no dia seguinte eu interrompo. E aí no mês seguinte ela vai utilizar novamente, porque só naquele período que incomoda ela. Então eu tento prevenir aquele processo inflamatório e logo depois que ela menstrua a melhora da queixa, aí eu já suspendo a medicação. Então eu uso de 7 a 10 dias a medicação durante o mês. Esse óleo é retirado da semente da planta, tá? E tem várias ações interessantes nas queixas da tensão perimenstrual. Aqui vou falar da Moros nigra, né? E eu coloco ali Moros nigra / Moros alba, porque há trabalhos científicos, embora menos frequentes, que mostram que a amora branca, ela tem ação que também ajuda no tratamento das síndromes do climatério. Então, é uma planta asiática. Essa planta asiática tem sido estudada. Vocês vejam que ela não é uma planta que tenha isoflavonas, tá? nem derivados, mas que as mulheres relatam uma melhora muito grande quando usam o chá da amora. É a folha da amora, e ainda estão havendo trabalhos de pesquisa para tentar identificar quais são as substâncias que realmente estão interferindo nessa melhora da mulher. Então aqui já é uma planta fácil da gente encontrar, a mulher encontra com facilidade, colhe, prepara o chá, tá? Então o chá é aqui, 20 gramas da droga vegetal para 150 mililitros. 150 mililitros é uma xícara de chá. Tá? Droga vegetal, vocês sabem o que quer dizer droga vegetal? É a planta seca. Tá? Então você usa 20 gramas da planta seca. É diferente de que você vai lá no herbáriozinho e retira a planta fresca. Tá? Quando você retira a planta fresca, tem muito conteúdo de água dentro daquela planta ainda. Tá? E aí, se você vai utilizar para preparar um chá de imediato, em geral você aumenta a dosagem. De 20, às vezes vai para 30 gramas para utilizar a planta fresca. E na droga vegetal, como foi retirado a água, você utiliza uma gramatura menor, certo? Pode tomar todos os dias, entendeu? Em geral, eu prescrevo o chá quando assim, para tomar todos os dias, eu peço para que tome 2 vezes ao dia, tá? Não mais do que 2 vezes. Apesar de ser a planta em si, né? O queimativa ela come essa amora aí, e ela o preço dela é um pouquinho mais acima do que as outras da região, mas ela compra mais seca, né? Sim. Aí ela também, porque vai tomar 3 vezes, acaba rapidinho. Acaba, pois é. E o chá é importante que todo mundo saiba, que o chá, você não prepara o chá e vai ficar tomando amanhã, depois da manhã, não. O chá é para tomar durante aquele dia. Tá? Você prepara o chá, toma lá uma xícara de chá. Se você for tomar 3 vezes ao dia, você vai botar na geladeira, tá? Vai deixar lá na geladeira. Quando você for tomar na parte da tarde, você vai retirar, vai dar uma mornadinha, vai tomar a segunda vez, e a terceira xícara você vai tomar à noite novamente, dando uma mornadinha. Ah, mas sobrou o chá, joga fora, amanhã você vai fazer outro. Tá? O problema desses remédios é esse, né? Não é para ficar. Tá? Aqui tem uma planta que se chama Ciperos rotundos, que é a tiririca. Não sei se vocês conhecem, mas a tiririca é uma planta invasora, uma planta de origem da Índia, mas ela é muito. Ela acontece
cosmopolita, uma planta cosmopolita em todos os lugares, em todos os continentes. Isso aqui é uma praga, na verdade, para quem tem isso no seu canteiro. Porque isso aqui interrompe, prejudica o crescimento das outras plantas todas. Entendeu? É uma planta punk, quer dizer, uma planta comestível. Tá? Você come o bulbo dela, tá? O rizoma, e aqui é a parte medicamentosa que ela tem. Então essa planta aqui, ela tem fitosteróis, tá? Que é a parte mais, que atua ali no sistema hormonal do ser humano, tá? E ela é uma planta ótima para cólica menstrual e irregularidade menstrual. Já não serve para tratar a climatéria. Mulher que tem dificuldade menstrual, então que tem queixas de cólicas menstruais, está aqui o chazinho da tiririca, que é muito fácil de encontrar em muitos lugares, entendeu? Porque isso é uma praga mesmo, as pessoas ficam enlouquecidas quando surge, tanto que elas fazem os canteiros próprios só para tiririca, não coloca nada próximo aí, tudo bem distante. Então ela tem essa ação emenagoga. O que é ação emenagoga? Que facilita a menstruação da mulher, que auxilia a mulher a menstruar com mais facilidade. E antiespasmódica, quer dizer, diminui a cólica. Tá? Excelente. 3 a 10, 12 gramas em pó, tá? Ou quando você faz o extrato seco, 1 para 5, você reduz a dose. Aqui uma planta que todo mundo conhece, que todo mundo faz uso, tá? Que chama-se funcho ou erva doce. O nome da planta é Foiniculum vulgare, tá? É uma planta europeia. Você utiliza um fruto, todo mundo diz que é semente, isso aqui da erva doce, não é semente, isso aqui é fruto, tá? A erva doce. Então é aqui mesmo esse frutinho que a gente coloca lá no cuscuz, né? Bota no bolo de milho, né? Isso aqui. É isso aqui que está a parte medicamentosa dela. Tá? Ela tem um óleo essencial bem significativo, tá? Ela tem fitosteróis, ela tem flavonoides, que são flavonoides que tem uma ação anti-inflamatória bastante interessante. E esse frutinho tem nas suas com aquelas substâncias, né, dos fitosteróis, tem essa ação, tá, estrogênica suave. Tá? E aí ajuda no antiespasmódico uterina, né, diminuindo as reações à formação da prostaglandina. E a gente usa não só nas dismenorreias, nas irregularidades menstruais, mas como estimulante da lactação. É uma das poucas plantas que a mulher, durante o período de lactação, ela pode fazer uso. E o bebê, não sei se vocês conhecem um produtinho chamado fungicória, vocês já ouviram falar nisso? Que a gente dava muito, botava fungicória, um pozinho, à base de Foiniculum vulgare, botava na chupetinha da criança, para a criança diminuir a cólica. Tem crianças que tem muita cólica quando começa a mamar, né? E fungicória funciona muito bem. O que não era bom no fungicória é que tinha uma quantidade de açúcar na produção dessa fungicória, e hoje tem se proibido muito o uso de açúcar por criança, né? Antes de até 3 anos de idade, né? Mas é uma planta ótima para cuidar da dismenorreia, fazer um chá para as cólicas intestinais, para a mulher que também tem dificuldade para menstruar, também pode utilizar, tá? Além de ter essa ação digestiva muito boa. A pessoa tem dificuldade para aquela digestão lenta, né? Muitos gases, funciona muito bem. Tá? Professor, no caso ela não pode na gravidez, mas na lactação pode. Isso. E é engraçado que você planta e nunca eu associei assim com ser proibido na gestação. Esse é um grande. Eu estava deixando. Sabia de canela, né? Que falam que. Eu deixo sempre para o final para concluir a minha fala a respeito disso, entendeu?
Então vou antecipar logo, porque as plantas medicinais, a princípio, tá? Vamos chegar. Tem uma planta. A princípio, durante a gestação, ela está proibida. Tá? Eu tenho essa planta, a princípio está proibida. Porque você não tem estudos suficientes sobre as propriedades, aqueles componentes químicos, multicomponentes químicos que tem naquela planta, podem atuar sobre o feto, sobre a indução do aborto, entendeu? Ela falou da canela. A canela é uma planta que ela é uterotônica, ela aumenta a contração do útero. Ora, se uma pessoa, puxa vida, é verão, estou no inverno, né? deixa eu tomar todo dia 2 xícaras de canela para me aquecer, a mulher está grávida, pode ser causa de abortamento. Entendeu? Então tem que ter cuidado com esse tipo de planta medicinal. A princípio, a mulher está grávida, exclui, retira. Tá? Lógico, existe uma plantinha ali que a pessoa está acostumada, como um chazinho de maracujá, né, leve. Toma ali, sabe? Toma um chazinho, não um chazinho que vai fazer, tá? Mas é fazer uso habitual, entendeu? E a questão até das doses, né? Então, isso aqui é uma questão que precisa muito ser tratada e analisada, tá? Então tá aí, a infusão é isso, 1,5 gramas. Não deve. Não deve. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar em erva macaé. E aí eu estou falando agora das plantas que existem por aqui, que todo mundo pode conseguir, né? A erva macaé é uma planta chamada Leonurus sibiricus, uma planta asiática, que você usa toda a planta, tá? Como medicamentosa, e ela tem várias substâncias, entre elas se destacam os alcaloides, óleos voláteis, tá? E essa planta e essas substâncias, elas também são estimulantes dos receptores uterinos, contraindo o útero, tá? Essa daí, então você veja, está claro ali que você não deve utilizar, porque a ação farmacológica da planta é justamente ajudar a mulher quando ela tem sangramentos, sangramentos uterinos. Existem sangramentos que acontecem durante a menstruação e sangramentos que acontecem fora da menstruação. Essa é uma planta que você está indicada para esse momento. Por quê? Porque no que ela contrai o útero, ela diminui a permeabilidade dos vasos da placenta, e aí ocorre a placenta, do endométrio, né? E aí ela contraindo aquilo, diminui o sangramento. Tá? E também indicado nas cólicas menstruais. Uma planta excelente para tratar mulheres que têm sangramentos, até mesmo por presença de miomas, né, submucosos ali que podem causar esses sangramentos. A sálvia, que é esse condimento que a gente compra naturalmente na feira, né, está ali para ser usado como condimento. Tá? Sálvia officinalis, também a folhinha da sálvia que a gente usa, tem atividades emenagogo, quer dizer, que estimula a menstruação. No climatério ela é legal porque ela diminui a reabsorção óssea, quer dizer, o que ocorre? Diminui a perda, né, das células ósseas, e aí sustenta os riscos de fratura, né, da óssea. Tá? Ela também pode ser usada na síndrome climatérica, como chá. Aqui, quando eu estou falando de uso desses condimentos, a planta como condimento ela vai ajudar muito pouco, porque o condimento
você consegue extrair muito pouco da planta como medicamento. Aqui é sempre como infusão ou decocção, dependendo da planta, tá? Também tem uma ação digestiva muito boa, fácil de ter em casa, tá? Compra na feira com facilidade, é uma das plantas que a gente usa. Aqui é canela, né, que ela acabou de falar ali. Vocês vejam que a canela é uma planta, chama-se Cinnamomum mulverum. Uma coisa que vocês observem é que em alguns momentos vocês vão encontrar nomes científicos diferentes, tá? Porque muda o nome científico. De tempos em tempos, os botânicos, eu falo brincando, né, para os botânicos, eu tenho relacionamento com vários deles, né, que os botânicos são todos enlouquecidos, porque eles vivem mudando, às vezes mudam só a espécie. Por exemplo, ela é chamada de Cinnamomum cassia. Tá? Hoje é Cinnamomum mulverum, tá? Mas é a mesma planta. E aí eles mudam o nome. Mas é uma planta que é rica em óleo essencial, em taninos, em mucilagem, né? Vocês sabem que mucilagem são partículas, né, que quando ligadas, adicionadas à água, elas criam um certo volume, né? E passam a ter uma função de auxiliar a retirar, a expelir secreções, né? São muito usadas no aparelho respiratório, plantas que são ricas em mucilagem, tá? E protetoras também da mucosa. Então são plantas, os taninos também, tá? Então são antiespasmódicas, também tem afinidade pelos receptores hormonais. E os chineses, os orientais, dizem que essa planta é uma planta que direciona para o centro. Tá? O que eles querem dizer com isso? Na forma deles entenderem a função da planta. Que elas aquecem o interior, o centro. Quando está falando de centro, está falando do aparelho digestório ou está falando do sistema reprodutivo. Então, é uma das plantas que quando a mulher tem dificuldade, às vezes, para engravidar, a gente usa. No momento que ela engravida, a gente suspende. Entendeu? Mas que a gente usa para aquecer o centro, para aquecer o útero, para receber melhor o óvulo fecundado, tá bom? Então, está ali a forma de preparar a decocção, 2 a 4 gramas por dia em pó, ou então, para cada xícara de chá, um pau de canela de mais ou menos uns 4 centímetros. Tá? Aqui. E aí daí, abortiva em altas doses. Aqui a aloe vera, que nós vamos falar dela na parte da tarde, tá? Vocês vão já sendo apresentadas, tá? Vocês vejam que a folha tem esse constituinte, a folha, tá? Tem constituinte uma substância chamada aloe-emodina, que é uma antraquinona, e aloína, que é a barbaloína. Tá? Essas substâncias aqui são substâncias que têm um grau de toxicidade, a gente tem que ter um cuidado com ela, tá? Por causa da toxicidade dessas duas substâncias presentes na folha, mas o que a gente quer usar é o gel, tá? Não é a casca da folha, é o gel. E o gel praticamente não tem uma quantidade muito mínima dessas substâncias, ou nem tem. Tá? O gel tem água, polissacarídeos, aminoácidos, vitaminas, minerais, saponinas, e aí ela tem ação anti-inflamatória e cicatrizante. O que é bom para essa planta? Que ela serve para as vulvovaginites e para a candidíase, entendeu? Ela atua nos fluidos vaginais, tá? Na mulher e na candidíase. Tá? Pode ser usado em psoríase e em queimaduras também. Tá? Vamos ver isso de tarde. Isso aí é indicado para o uso vaginal? Uso vaginal. Mas é uma substância que fala manipulada de alguma forma? Não, é o uso, a pessoa vai tirar e vai usar. Entendeu?
E hoje de tarde eu vou mostrar para vocês como é que isso faz, tá? Aqui, rapidamente, só para falar também de vulvovaginites e candidíase, a melaleuca, tá? Chama-se melaleuca alternifolia. Ela tem essas substâncias aqui, principalmente o oitocineol, tá? A gente usa dessa planta através de duchas vaginais, banhos de assento ou óvulos que as farmácias de manipulação preparam com o óleo dela. Tá? Então, ela tem ação antisséptica, antimicrobiana, é muito legal essa planta para tratar a candidíase. Os resultados são excelentes, excelentes. O barbatimon, a mesma coisa, tá? Tem a mesma ação. Ela tem uma substância chamada tanino, né? Tanino forma um complexo que protege, diminui também a questão do prurido vaginal. Tá? Usado muito esse barbatimão em banhos de assento, principalmente na mulher depois que ela tem um neném, que tem aquelas lesões vaginais, né, do parto, do pós-parto normal, né, ajuda demais, entendeu? E também como nas vulvovaginites. Tá? O que a gente usa aqui é a casca do barbatimão. Tá? Enquanto lá a gente usa o óleo essencial dela. Tá? E aqui por fim, a Spinosterilitifolia, essa planta aroeira, faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, está dentro da relação de medicamentos do Ministério da Saúde, tá? Para justamente as vulvovaginites, candidíase e o pós-parto. Essa planta ela tem essas funções, ela é rica em taninos, flavonoides e óleo essencial, e também pode ser feito através de banho de assento, porque você usa a casca dela, a casca do caule, ou então a farmácia de manipulação ela prepara gel ou óvulos com a substância, com o chá ou a tintura dessa planta. Tá? Isso também funciona muito bem. Os trabalhos científicos todos mostram resultados excelentes para a mulher utilizar essa planta. Aqui só para mostrar a vocês que existem medicamentos, tá? Fitoterápicos em plantas que eu falei para vocês. Olha. Aqui a Dipteria racemosa, aqui o trevo vermelho, Trifolium pratense, e aqui a soja com isoflavona. Vendido na farmácia, tá? Também dosagens já pré-estabelecidas. Ao invés de mandar preparar em farmácia de manipulação, pode mandar adquirir na farmácia para tratar, principalmente aqui, nesses casos, os sintomas do climatério. Aqui, rapidamente para vocês, que é só um tipo de um exercício final que a gente fala. Então, eu cheguei, o doutor Hipócrates, tá? Ele escreveu para a dona Joana aqui, para a dona Joana tomar a erva de São João, 400 miligramas em extrato seco, tá? E 450 miligramas para extrato seco. Tá? Mandou preparar, mandou isso aqui para a farmácia de manipulação. Tá? Tá bom isso aqui, essa receita? Tá legal essa receita? Mandada lá para a farmácia de manipulação? O que vocês acham? O doutor Hipócrates fez uma receita legal? O nome? Exatamente. Exatamente. Como é teu nome? Luiz. O Luiz matou a charada. Por quê? Veja aqui, você pode até mandar para a farmácia de manipulação erva de São João, mas você não pode deixar de mandar com o nome científico.
Você pode colocar aqui Hipericum perfuratum, que é o nome científico da erva de São João. Tá? Bota aqui embaixo, erva de São João. Pode botar. Ou então botar só o nome científico. E aí você coloca aqui 400 miligramas de extrato seco padronizado num percentual. Por quê? Veja, quando você tem uma padronização, essa dose aqui, ela está relacionada à padronização. Se essa padronização for para 0,6% de hipericina, tá? Essa dose aqui vai mudar. Certo, gente? Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender é o seguinte: não se manda para a farmácia de manipulação uma receita com o nome da planta, o nome popular da planta. Porque existem outras plantas que têm o mesmo nome popular. São dois médicos, dois farmacêuticos, que produzem esse livro de fitoterapia contemporânea, que é um livro até bem completo, que fala desde do histórico, passa pelos sistemas médicos, passa pela questão da farmacologia, um capítulo bem grande sobre farmacologia, sobre farmacotécnica para farmacêutico, fala um pouco das plantas medicinais, então tem 100 e poucas monografias de plantas medicinais nesse livro. Então, é isso daí. Qualquer coisa que vocês queiram, que a Associação Brasileira de Fitoterapia está ali o contato, tá? E espero que tenha sido com alguma utilidade que foi falado aqui, tá bom?